Paz, nosso Senhor Jesus Cristo os abençoe. Todos nós ouvimos o Evangelho de hoje, proclamado pelo Padre Clemente, pelo diácono. Todos nós ouvimos também este Evangelho noutros anos, ao longo de nossas vidas. Todos nós ouvimos muitas vezes a mesma coisa. E em vez de aproveitarmos as tantas vezes em que a mesma coisa é ouvida pelas nossas mesmas orelhas, tocada pela nossa mesma memória e supostamente pelo nosso mesmo espírito que habita a alma que Deus nos deu, em vez de aproveitarmos para irmos aprendendo mais. O que é que significa aprender mais? Aprender mais, mesmo que ouçamos o mesmo, aprender mais não significa aprender o mesmo. Aprender mais significa aprofundar aquilo que nós ainda não digerimos pelo nosso humor. É um apelo não à nossa memória intelectiva ou intelectual, é um apelo à nossa memória do nosso coração, como diz a senhora minha mãe, à memória que habita o nosso coração. Porque o anúncio, o Espírito que Deus deu como um dos poderes da nossa alma, como um dos poderes cognitivos, ou seja, como um dos poderes do conhecimento para conhecermos Deus, o nosso Espírito, que em grego se diz nous, é o nosso coração. Não reside no nosso intelecto. Reside no nosso coração. E é suposto que nós possamos, ao longo da nossa vida, eu digo que é suposto porquê? Porque é a nossa vocação dada por nós, dada por Deus a cada um de nós, quando nos criou à sua imagem e também à sua semelhança. Então é a vocação nossa sermos idênticos, iguais, parecidos com Deus. Com este Deus do Evangelho de hoje, que diz, e abordo apenas um pequenino trecho do Evangelho, quando alguém de entre nós mata a fome a um irmão ou uma irmã, dá comida, por isso mesmo, mata a sede, visita na prisão, vai ao hospital ver os enfermos, que são irmãos nossos, que lá estão. Cristo diz, é a mim que matais a sede, é a mim que vestis, é a mim que visitais no hospital, na prisão, onde estiverem aqueles que precisam do vosso amor, é a mim que o fazeis. Isto quer dizer o quê da parte de Cristo? Quer dizer que nós devemos viver amando algo que temos muita dificuldade em amar, porque não sabemos, não conhecemos a forma correta de amar. E a forma correta de amar, amados irmãos e irmãs, não é dizer eu amo-te. Isso, até um papagaio diz se eu ensinar. Uma catatua. Algumas conseguem fazê-lo. Eu amo-te são palavras que têm peso, densidade, design, cor. Depois, de atrás delas, este depois é antes de eu as preferir, ter praticado atos de amor. Ninguém duvida que Cristo nos ama. Porquê? Porque o Senhor amou-nos na cruz. O amor foi tão pleno, tão esgotante, tão profundo, tão arrasadoramente dilacerante, que não sobrou nada de nosso Senhor Jesus Cristo, nem, como eu já vos disse, uma única gota do seu sangue. Ele deu tudo. Ele não deu só palavras. Ele deu tudo o que ele era e tudo o que ele tinha. Tudo o que ele era no seu amor e tudo o que ele tinha, que fazia com que ele pudesse levar aquele corpo até lá acima. E naquele corpo, a alma do nosso Senhor. É até do corpo ele abdica por nós. E o corpo era alimentado pelo sangue que corria nas suas veias e nas suas artérias e não sobrou nada. Então, quando nós vermos a nossa casa cheia, sobretudo de tralha, de coisas a mais, de tanta coisa inútil, que nós não tocamos, que nós não usamos, que nós acumulamos trapos. Estes trapos é para designar tudo o que é inútil na nossa casa. Nos nossos armários. Depois já não é só em casa, é num pequenino armazém, numa pequenina copa. Depois é debaixo da escada. Algo vai fazer falta para o nosso futuro. Mas qual futuro? Se nós podemos morrer agora, daqui a um minuto. Mas que futuro temos nós? Controlado por nós? Não há nenhum futuro. Dado por Deus como esperança para o vivermos.
Se calhar mais 60 ou 70 anos adiante de cada um daqueles que os podem viver ainda. Mas para isso é preciso aprendermos a amar. E amar, como eu vos disse há pouco, não é uma palavra ou um conjunto de palavras. É um conjunto de sacrifícios. Cá está uma palavra aterradora. Ninguém quer sacrifício nesta vida, porque todas as pessoas desconhecem o significado da palavra sacrifício. O que é que nós pensamos quando ouvimos esta palavra? Sacrifício é uma coisa triste, é uma coisa pesada, é uma coisa dura, é uma coisa lúgubre, é uma coisa que vai doer, é uma coisa que eu não vou gostar, é uma coisa que me vai tirar esforço e energia que eu podia gastar na praia para fazer alguma coisa por alguém. Então nós atribuímos ao sacrifício uma nomenclatura, digamos assim, uma imagem que o termo sacrifício não tem. A palavra sacrifício, sabe o que é que quer dizer? O oposto, o contrário de tristeza. Sacrifício quer dizer mais do que alegria. Quer dizer alegria vivida no ápice, no topo daquilo que ela pode ser. E o ápice da alegria é o júbilo. Então, sacrifício significa alegria, júbilo. Mas alegria e júbilo de lágrimas que caem, lágrimas que sorriem. Já não são só os lábios que sorriem, são as lágrimas que se transformam em sorrisos caindo pelo nosso rosto, pelas nossas faces abaixo. Eu não estou a dizer isto porque é poético, digo isto porque é assim que nosso Senhor Jesus Cristo viveu, porque foi assim que os santos e santas mártires e confessores e doutores e mártires, outra vez, que verteram o seu sangue por Cristo, foi assim que eles viveram. As lágrimas destas santas e santos traziam alegria. Cristo não vai para a cruz tentando escapar das tropas romanas. Não vemos Cristo chegar lá acima, apanhar um guarda de estaria e tentar escapar porque era doloroso. Não, o Senhor assume. Ele vai com seriedade para a cruz. E não diz a Deus Pai, Pai, hoje não, porque não seria melhor ir para a cruz amanhã, dá-me mais um mês, como nós dizemos, para eu me poder preparar. Mas qual preparar? Ninguém estará nunca preparado para nada, por mais preparação que tenha na vida. Quando nós pedimos um tempo para nos prepararmos, é um tempo para preguiçarmos, é um tempo para a nossa indolência, é um tempo para nos desculparmos a nós próprios, não pormos o pé hoje a caminho do encontro com aquele que precisa, que lhe mata a fome, que o vista, que o visite, no hospital ou na prisão. Eu tenho medo de amar. E amar é sacrificar-me pelos outros. Sacrificar-me, como eu já vos disse, é eu ir ao encontro dos meus irmãos com profunda alegria. É ir ao encontro porque não poderia ter ido fazer outra coisa a não ser ir visitar quem precisa, dar comida a quem tem fome. Então eu vou porque tinha tantas outras coisas, tantas outras opções e deixei todas porque esta era a opção única, a mais importante de todas. Amar como Cristo amou. É o sacrifício da cruz a qual Cristo sobe que nos é pedido todos os dias. Mas vede, sacrifício não é mágoa nem dor, nem tristeza. Mas como eu digo às vezes, alguns de vós, sacrifício não é movimento de sombras na noite escura. Sacrifício é movimento nosso na luz luminosa do 8º dia da ressurreição pascal. É sermos como Cristo, outros Cristos também. E quando nós vamos, desta forma, os nossos irmãos que são visitados ou vestidos, ou que recebem água para lhes matarmos a sede, ou um abraço que não tinham há décadas, ou um olhar com ternura, enternecido, de profundo amor que não recebiam desde a sua infância, eles vão ver em nós o próprio Cristo. E vão ver os próprios que é possível eles também amarem quando já haviam perdido a esperança, porque muitas pessoas perdem a esperança porque ninguém lhes leva uma imagem de esperança. Até o deserto do Sahara empresta esperança aos camelos que por lá passam e aos catos que no deserto vivem. Esta esperança está num ou outro oásis que pululam por aquele deserto, afastados uns dos outros, mas ainda há oásis. No oásis há água, ainda há esperança de não morrer de ser no deserto. Mas nas nossas vidas, às vezes temos tantos irmãos, famílias tão vastas, genéticas, consanguíneas, de sangue. E temos também amigos que não são do nosso sangue, e amigas. E não temos um cato na nossa vida, não temos um camelo
Não temos um camelo que passe diante do nosso olhar, porque não há um irmão que queira visitar-nos. Não há uma irmã que queira lembrar o nosso nome diante do altar de Deus, levando-o ao bispo ou ao presbítero, senhor bispo, senhor presbítero. Reze, lembre Deus deste nome de meus amigos, de minhas amigas, de meus pais, de meus filhos, de meus antepassados que jazem adormecidos no túmulo à espera da ressurreição. Não há quem queira amar da forma que Deus amou. Sacrifício é a plenitude do amor, sabem porquê? Porque quando eu me sacrifico, eu empenho-me. Empenhar-me significa eu comprometo-me, significa comprometimento total. Quando eu amo nesta fórmula bela que é o sacrifício, igual, semelhante ao de Cristo, eu não amo de qualquer forma. Eu não vou amar no meu tempo. Eu vou amar no tempo daqueles que precisam do meu amor. Eu não vou dar um copo d'água. Eu vou dar toda a água que seja suficiente para saciar e matar a sede daqueles que sede têm. E por aí fora. E por aí fora. Então, da mesma forma que não há água sem fonte, também não há amor sem sacrifício. Mas, lembrai-vos, sacrifício não é tristeza. Sacrifício é profundamente o júbilo inaudito, que é difícil para nós humanamente podermos qualificar com palavras adequadas. Amemos como nosso Senhor Jesus Cristo amou e ama. Cristo não é do passado. Cristo, nosso Senhor, Verbo encarnado, segunda pessoa da Santíssima Trindade, é do presente. Porque Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele está fora do tempo, temporalmente conhecido. Na Trindade não há tempo. Na Santíssima Trindade, dentro, ao interior da Santíssima Trindade, só há vida incriada. Eu tomo, como já vos disse, meu ponto existencial do meu pai, de minha mãe, meu pai, de meus avós e por aí fora, até Adão e Eva. Deus não. Deus é a fonte de si próprio. Então, em Deus não há passado, nem há futuro. Só há presente. E o Senhor, nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, é aquele na Trindade que vem até nós assumir num beijo infindável de sacrifício amoroso e abrasadoramente apaixonado aqueles que estavam abaixo da miséria humana, que éramos nós, cortados da comunhão com Deus. Que significa? O que é que isto significa? Cortados da comunhão com Deus? Amputados, impossibilitados de participarem na vida de Deus, e Deus impossibilitado de partilhar na vida da sua criação, que éramos nós. Comunhão com Deus quer dizer isto, eu participar na vida de Deus e Deus participar na minha vida. Então, lembrai-vos, à vossa volta de verdes, onde é que estão os que têm sede, os que estão nus, os que estão necessitados de uma visita porque estão no hospital ou na prisão ou lá onde estiverem. Não rotuleis o vosso sacrifício de este eu vou visitar porque é ortodoxo, aquele eu vou visitar porque é ouro, eu gosto. Aquele eu vou visitar porque tem um dinheirinho no cofre, eu sei que tem um dinheiro no banco e se eu visitar muitas vezes um dia dá-me alguma coisa. Não. Vamos visitar e vamos amar todos aqueles. Não nos interessa como é que estão vestidos, como é que, desde que precisem da nossa roupa, do nosso amor. Não importa o que é que eles têm ou deixam de ter, não importa o que é que eles querem, não importa se são ortodoxos, não são ortodoxos, são pretos, são azuis, são baixos, são gordos, estão aqui, estão na China. Não importa a ideologia ou convicção política, religiosa, importa a necessidade que eles têm, o quê? O buraco onde eles vivem, que nós estamos cá para preencher essa lacuna, para preencher esse buraco, onde não há amor, que nós o levemos. Que nós sejamos este Cristo, encarnado no ventre de Maria, que vive eternamente connosco, aguardando que possamos ter aprendido com Ele a amar um bocadinho cada dia mais, para um dia amarmos como o Senhor amou. Só quem ama como Cristo amou entrará no reino dos céus. Repito, só quem ama como Cristo amou entrará no reino dos céus no dia do juízo final. Que o Senhor vos guarde, proteja e ame em todos os dias da vossa vida. Para terminar, se não souberdes como amar, perguntai à igreja como é que isso se faz. E se na igreja todos nós não soubermos, vamos aprender a amar juntos.
o Senhor, o Mestre, Cristo, nosso Deus, ensinaram-nos a. Não façamos na vida dos nossos minutos qualquer coisa. Utilizemos o nosso tempo precioso, porque cada minuto que passa é um minuto a menos que eu tenho, até que a tampa do caixão, pobre e para apodrecer, se abrirá dentro de mim. Eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã, mas sei que o meu corpo perderá toda a beleza, enquanto morto, ou nós que temos esperança, dizemos, adormecido, na terra dos dormentes, na terra dos adormecidos, que é o que quer dizer cemitério. A terra, o sítio onde estão aqueles que dormem. Não sabiam? Cemitério quer dizer isto. Então, nós temos que passar por ali. Não é belo. Nem sequer um barquinho a remos nos leva na morte. É um caixão feio, por mais dourado que seja, ele é horrível. Porque ele não espelha a glória da vida de Deus. É difícil naquele buraco encontrar esperança para a ressurreição. Mas temos que vivê-la nesta vida, para que aquele buraco não possa tolher, não possa parar a nossa esperança, nem a daqueles que ficam cá. Como eu vos digo sempre, sejamos aqueles que vão ao cemitério enterrar o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seus amigos, mas ainda voltam para as suas casas. Esses que não ficam no túmulo ainda hoje, poderemos ou poderão só partir amanhã. Sejamos a boca e os lábios dos mortos que já não falam. Lembremos-nos de orar, mandar celebrar liturgias à igreja, os famosos trinitários, que as pessoas têm tanta dificuldade, meu Deus, em se lembrar de orar, de pedir à igreja que ore uma liturgia. Mas 33. Porquê 33? Porque tem a ver com a plenitude toda, a revelação dada e da vida de Cristo, verbo encarnado enquanto esteve na terra. Abrange esta plenitude. Quem não pode, vai pedindo, agora 2, agora 3, agora 5, até chegar às 33. E quando acabar às 33, daí a um mês, outra vez. Porque não há oração mais forte e mais plena pelos nossos mortos do que a Sagrada Liturgia. Claro que devemos orar pessoalmente, devemos orar em nossas casas, lembrarmos aqueles que partiram e que estão no cemitério. Sim, nas nossas casas todos os dias. Ou lá por onde andarmos, no caminho que nos leva para o trabalho e para o emprego. Mas na liturgia, sempre. Porque a oração é o diálogo com Cristo mais poderoso que existe, porque este diálogo é feito de sangue, dado como penhor de amor eterno. O sangue é o de Cristo vertido durante a Sagrada Liturgia, quando Ele entrega o seu corpo na cruz. É isso que é a liturgia. E ressuscita, para nos ressuscitar com Ele. Então, quando nós levamos os nossos nomes, os nossos mortos, diante do altar de Deus, onde Cristo está, estes nomes são entregues a Cristo por esta mãe que pega no seu filho ao colo. Não há nome que Cristo recusa ouvir, ou tratar, cuidar, ou curar. Então, investamos na oração. A oração significa falar com Deus. É isto que significa. E lembrar-vos da oração litúrgica. Que bonito que era cada um de vós viesse ter com o Senhor Dom Damasceno, com a Madre Valência. Tenho aqui 33 liturgias por estes 10, 15, 20, 30 nomes, 2 nomes, o que for, que são aqueles que partiram da minha família, são meus amigos, cujos nomes ninguém lembra. Mas eu lembro, eu estou cá. Por favor, Sr. Padre, Sr. Bispo, ore todos os dias, durante estes 33 liturgias, por estes e por estas. Nós temos que ser pessoas que vivem e respiram, sem dúvida. Se não morrermos hoje, se pararmos de respirar. Mas não adianta de nada respirar e continuarmos vivos se não tivermos memória. O amor que ama tem memória. Então, tenhamos memória como o amor de Cristo tem, sempre teve e tem e terá. Sejamos, como disse, a boca daqueles que não podem falar. É bom vestir, aqueles que não têm roupa é bom dar água aos que têm sede e por aí fora, visitar os que estão na prisão. Mas é igualmente belo e bom e necessário libertarmos da lei da morte, antes da ressurreição, os nomes daqueles que a terra esconde. Mas nós, a terra que tapa o caixão, não pode esconder os nomes dos que amamos. Então transportemos esses nomes para o altar de Deus, para que aquele tempo de dormência até a ressurreição não seja um tempo de dificuldades para a nossa alma, porque muitas vezes os anjos demoníacos assaltam a alma, porque não sabem se vai para o reino dos céus ou para o reino dos infernos.
E quando nós oramos, os anjos de Deus, aqueles anjos de luz, afastam os anjos demoníacos daquela alma que está ali à espera da ressurreição, que nós não sabemos quando vem, ninguém sabe, só Deus sabe, quando chega a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que isto tem a ver com o Evangelho de hoje? Tem tudo. O Evangelho de hoje tem a ver connosco. E a morte tem a ver connosco. E a vida tem a ver connosco e é necessária para podermos ultrapassar a morte. Nós não estamos na igreja para falar sobre evangelhos e perícopes e trechos do Evangelho só porque é importante. Nós estamos a falar sobre isso porque o Evangelho nos conduz à vida, porque o Evangelho é a própria revelação e são lá escritas as palavras de amor vividas por nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o Evangelho é importante. Mas mais importante do que ouvir o Evangelho é pô-lo em prática. E a única forma de pôr em prática o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é amar como Cristo amou. Amar com sacrifício. Significa amar, como eu disse, relembrando-vos, amar empenhadamente. Amar sem esperar nada em troca. Amar sem esperar pagamento. Isto é difícil, mas isto é necessário. Que o Senhor os proteja e abençoe. Agora sim, em todos os dias da vossa vida de madre, o que é que cantamos? Sim. Estão vendo?